Como é bom nós estarmos livres, sem essa preocupação com o tempo, com a forma, com quem vai estar vendo essa pregação depois, esse culto, não importa. O que importa é que ele esteja recebendo essa nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite nós iremos refletir sobre a temática o que o Evangelho promove em você. Eu queria que você fizesse essa pergunta a você mesmo. O que o Evangelho promoveu e continua promovendo na sua vida? É bem verdade que nem todas as pregações contêm o Evangelho. O Evangelho ele é distinto dos ensinamentos, porque o Evangelho mostra a nossa condição. Ele vai no mais profundo do nosso ser e ele nos dá a nossa situação diante de um Deus tão santo e tão puro e nos mostra a necessidade de um Salvador. O Evangelho aponta para Cristo, porque não existe um homem que possa obedecer a esta lei. O Evangelho fala a respeito de perdão, de compaixão, de misericórdia, fala de lançar todo o nosso escrito de dívida assim cravando, mas também lançar os nossos pecados no mar do esquecimento e dele não se lembrar mais. O Evangelho fala sobre não nos tratar conforme nós merecíamos ser tratados. O Evangelho ele é distinto das demais pregações quando mostra a nossa necessidade de Cristo, de perdão, de regeneração, de esperança, mesmo em um contexto completamente contrário às verdades de Deus para com as nossas vidas. O Evangelho, o que o Evangelho promove em você? O que o Evangelho tem promovido ao longo da sua caminhada? O Evangelho que ressignifica, o Evangelho que transforma, o Evangelho que é poder de Deus. O que o Evangelho promove na sua vida? Vamos ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 3. Mesmo sentados, a palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. No entanto, vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um assassino. Matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem, a quem vedes e conheceis, foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades,
Deus, porém, cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai bendito, a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Conduzo nesta ministração, que cada coração esteja atento àquilo que será ministrado. Deus, guarda a nossa mente neste momento, para que a semente da Tua palavra não seja roubada. Também que não caia em um solo pedregoso, não caia fora ou distante de um ambiente de produção, de frutificação, mas que caia em terra fértil, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, todos sabem que o autor deste livro histórico é Lucas, o médico, do qual também escreve o Evangelho. E esse livro de Atos vai dar continuidade justamente ao Evangelho. E nós sabemos muito bem que este livro, ele relata o princípio da igreja. Até então, a igreja ela não havia surgido, mas nesta ocasião, em meados do capítulo 1, nós vamos observar que Deus ele começa agora a estabelecer ou a cumprir as suas promessas no que dizia respeito a nós que estamos inseridos no corpo de Cristo. Este livro relata atos poderosos, é dito Atos dos Apóstolos, se bem que o mais correto seria dizer Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O Espírito Santo, então, é a terceira pessoa da Trindade, do qual é derramado no momento em que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele está agora há 40 dias, dando testemunho com sinais e maravilhas com os seus discípulos, apareceu aproximadamente a 500 pessoas, e ele começa agora a ser erguido aos céus, e quando ele está sendo erguido, os discípulos estão olhando para o alto, e aparecem dois anjos, e esses anjos vão dizer: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele está indo, ele voltará para buscar a sua igreja. Um dia o Senhor voltará para nos buscar. É uma promessa. Isso de fato acontecerá. Não é um engodo, não é um ensinamento que venha acalentar para os momentos difíceis. É uma promessa na palavra de Deus para os seus filhos, que estão inseridos na igreja, não na Batista Missionária, mas na igreja, no corpo celeste, em Cristo Jesus, ligados a Ele através do Espírito Santo. A partir desse momento que ele assunta aos céus, o Espírito Santo está prestes a descer sobre os seus filhos. Mas ainda não aconteceu, porque é dito no capítulo 1, Jesus ainda orientando a cada um deles, afirmando o seguinte no versículo 8: no entanto recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, na antiga aliança, atuava como que pairando em situações oportunas para que Deus proferisse a sua vontade para o seu povo. Ele então não habitava no povo de Deus, na antiga aliança. Era uma promessa para a nova aliança, da qual nós fazemos parte. Nesta ocasião, então, eles recebem essa orientação: permaneçam em Jerusalém, esperem o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 8, aguardem, porque o Espírito Santo será derramado sobre a minha igreja. Nesta situação, os discípulos e aproximadamente 120 pessoas estavam reunidos, orando, buscando a face do Senhor, aguardando o cumprimento desta promessa, dessa profecia, aguardando o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. E nesta situação e neste ambiente glorioso, nós vamos observar que no capítulo 2, acontece então de repente,
De repente o Espírito Santo veio do céu, um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. E eles viram, a palavra de Deus vai afirmar, viram línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles vendiam as suas propriedades. No versículo 46 vai afirmar, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partilhando esse pão. O Espírito Santo então trouxe essa unidade, trouxe essa presença maravilhosa, agradável, de como é bom agora o povo entender que nós somos um em Cristo Jesus. Na passagem que nós lemos, nós gostaríamos de primeiramente trazer esta lição inicial. Versículo 1 do capítulo 3 vai nos afirmar o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Primeiro ponto que eu quero destacar nesta reflexão, que o Evangelho promoveu na vida dos apóstolos, que deve promover na nossa vida, é a unidade. A unidade. Estes homens, eles estavam caminhando juntos em uma direção, e a direção era a adoração. Entendamos que eles estavam no processo ainda de transição entre antiga aliança e nova aliança. Portanto, as práticas e a tradição ainda eram seguidos pelos apóstolos.
E havia a oração, 3 orações no templo, do qual os apóstolos eles entendiam e eles participavam. Dentre essas orações, às 9 da manhã e às 3 da tarde havia também um sacrifício. E eles estavam então caminhando em direção. Precisamos então entender e voltar um pouco que nós estávamos desconectados de Deus. Sem o Evangelho, sem a compreensão de quem nós somos e do quanto que nós precisamos de Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos vivificou, nos deu vida, trouxe vida àquilo que estava morto. E agora nós não estamos vivos e fazendo aquilo que nós queremos. Nós estamos ligados na videira verdadeira. A primeira promoção, a primeira ação, o primeiro impacto que o Evangelho promoveu na vida destes homens e também deve promover nas nossas vidas é esta unidade. Meus amados, nós podemos estar congregando na mesma igreja, mas nós podemos não ter a unidade que a palavra de Deus afirma. Nós podemos fazer parte do mesmo grupo, podemos às vezes até louvar, sair para lanchar. Quantas vezes você já leu a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo reúne o seu povo para estar em unidade. Podemos então estar juntos, mas não estar unidos, mas esta não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é trazer unidade para o seu povo. E o que é que impede que esta unidade não aconteça? O orgulho e a soberba do nosso coração. Quando eu coloco os meus projetos e os meus interesses acima dos projetos de Deus para com a sua amada igreja. Quando nós consideramos que aquilo que eu quero fazer é mais importante do que o que a palavra afirma que é importante, nós observamos que a unidade ela pode ser formada para o mal e também ela pode ser formada para o bem. Quando olhamos para a antiga aliança, existia um grupo de homens querendo tornar os seus nomes grandes na Torre de Babel. Eles se uniram, estavam com um só propósito, um só desejo. E eles começaram então a construir aquela torre. Até que Deus em determinado momento vai falar, desçamos e vamos ver se o que ouvimos a respeito dele um ajuntamento de pessoas unidas com um propósito para o bem, esperar o cumprimento da promessa de Deus, a descida do Espírito Santo. Portanto, a unidade nos leva ao entendimento daquilo que o Deus triuno vive entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós entendemos e sabemos muito bem que eles subsistem e eles operam de forma diferente. E da mesma forma nós estamos ligados em um mesmo corpo. Se o dedo midinho está machucado, todo o corpo vai sentir. Se o meu irmão está passando por alguma dificuldade, uma luta, uma batalha na sua vida, nós também deveríamos sentir. E por que nós não sentimos?
Porque muitas vezes estamos colocando os nossos projetos acima do projeto do reino de Deus para a sua igreja. O Evangelho, ele promove essa unidade, não é para que nós sejamos mais um clube, mas o Evangelho promove a unidade para que nós sejamos a representação de Deus aqui na terra. Para que as pessoas vejam e olhem para nós e entendam que nós somos um em Cristo Jesus, que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele ama a todos os pecadores, e que nós, apesar de não merecermos essa graça e essa bondade, Ele nos chamou, e Ele nos olhou para nós, e tem um projeto especial, e agora inseridos nesse corpo, unidos, nós podemos avançar o reino de Deus nessa terra. Quando nós não estamos unidos, muito dificilmente o Evangelho vai avançar. Dificilmente haverão pessoas que serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus através da igreja. Uma igreja que anda unida é uma igreja que experimenta desse poder descrito aqui na palavra de Deus, aonde nós vemos que eles começaram a perceber que Deus estava acrescentando. É Deus quem faz isso. Não é a habilidade humana. Nós podemos ajuntar pessoas por técnicas, por estruturas ou quaisquer outras coisas, mas quem une é o Espírito Santo de Deus. Eu posso ter habilidades que eu não as tenho, mas quem une é o Espírito Santo de Deus. O seu coração é um com o meu, assim como o meu é um com o seu. Essa é a pergunta que cada um de nós precisamos fazer no corpo de Cristo. Se existe unidade, se existe empatia, se nós de fato nos importamos, se a vida do meu irmão, ela de fato é valiosa também para mim. Por quê? Porque é importante para Deus. Nós estamos nesse corpo de Cristo porque é o resultado da entrega dele. Deus presenteou ao seu Filho, a igreja de Cristo, que somos nós. Cada um de nós somos importante aos seus olhos, porque Ele se entregou por você. A sua vida é importante não pelos dons que você tem, não pela sua entrega no reino de Deus. A sua vida é importante, porque antes da fundação do mundo, Ele olhou e Ele sabia que um dia você existiria, e Ele já tinha um projeto maravilhoso, e este projeto está sendo concretizado, está acontecendo paulatinamente. Possa ser que você não entenda a dimensão daquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha, mas Ele está operando, Ele está fazendo, Ele está movendo, Ele está atraindo, Ele está acrescentando, Ele está nos dando experiências, Ele está fazendo com que nós venhamos entender que todo louvor, toda honra pertence apenas a Ele. O Evangelho promove a unidade. O Evangelho tira as barreiras. O Evangelho afasta aquilo que traz animosidade. E quantas vezes nós percebemos isso? Animosidade por determinados comportamentos, atitudes, que às vezes não nos caem bem. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos aprender que nós estamos aqui no corpo de Cristo, que cada um foi chamado igualmente por Deus, e que cada um tem uma porção da parte de Deus para mim.
mas estava ali o povo disputando por quem havia sido discipulado, quando na verdade o Evangelho vem para derrubar as bandeiras e para erguer o Filho de Deus acima de todas as coisas, porque não há distinção entre o seu povo. Nós fomos chamados por causa do Evangelho, e neste Evangelho nós precisamos viver em unidade, em comunhão. É por isso. E pela minha irmã, como que ela conseguiu suportar tudo isso? Estão aqui, às vezes, no nosso meio, pessoas carentes de misericórdia, carentes de um abraço, carentes de uma oração, de uma palavra, de um encorajamento, mas por falta de nós investirmos, essas pessoas entram e saem do meio da igreja, sem sentir esta unidade que o Evangelho, através do Espírito Santo, promove na sua igreja. Em primeiro lugar, então, o Evangelho, ele promoveu e deve promover em nossas vidas a unidade. Vamos fazer um pacto. A partir de então, vamos andar mais unidos. Vamos tirar as barreiras e as bandeiras e vamos começar a investir mais no ministério que Deus confiou aos nossos irmãos. Vamos parar com essa coisa de culto de jovens, culto de homens, culto de mulheres, como se houvesse uma certa separação e a igreja do Senhor não fosse apenas uma. Nós somos um em Cristo Jesus. Um. Isso deveria ser o suficiente para nós termos prazer de cultuarmos juntos, prazer em servirmos juntos, porque Deus se entregou pela vida do meu irmão. Deus se entregou pela vida de cada um de nós. Segunda lição que nós aprendemos e que o Evangelho promove em nossas vidas é que o Evangelho ele vai então promover uma cura completa, algo que só Deus pode fazer. Aqui nós estamos falando a respeito de uma cura física. 40 anos esse homem já havia passado, capítulo 4, versículo 22, aguardando um milagre. 40 anos, aguardando uma ação sobrenatural de Deus. E estes homens, eles estão agora andando em direção ao templo para orar ao Senhor, para apresentar as suas vidas e com certeza anunciar o Evangelho para as pessoas que estavam lá. E me chama a atenção o fato de que estes homens que, com histórias distintas, Pedro, que havia negado Jesus, João, que havia permanecido aos pés da cruz, agora eles estavam juntos nesse propósito. Estavam caminhando juntos, em direção a este templo. E não são eles quem observam aquele coxo. Não são eles que estão atentos para a necessidade. Como a Bíblia não relata, mas se deduz, eles já deveriam ter visto esse homem diversas vezes, entrado e saído daquele templo. O homem naquele mesmo local, necessitando de algo, alguma coisa que ele necessitava, primeiramente na sua cabeça, era um recurso financeiro. Ele era colocado pela sua família ali todos os dias, e ele precisava de um amparo. Não existia nenhuma bolsa naquela época, não existia aposentadoria por invalidez, ele carecia da ajuda das pessoas. A porta que ele estava era uma das principais portas do templo, e ele estava então ali aguardando. E estes homens estavam passando, e o homem então vai clamar por socorro. Meus amados, quantas vezes as pessoas estão passando por dificuldades, porque nós não estamos observando. As pessoas estão ao nosso lado e elas estão precisando de algo que só você tem. E nós não estamos dando aquilo que nós temos, porque deduzimos que o que ela precisa, nós não possuímos. Estes homens então, observando aquela situação, no versículo 4 é dito, Pedro com João
pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Ou seja, você é importante. Possa ser que eu não tenha percebido você, mas você, em seu contexto de miserabilidade, você é importante para Deus. E agora ele vai dizer o seguinte: olhou para eles. Entendamos algo. 40 anos, esse é o contexto. Visualize um paralítico na porta desta igreja, há 40 anos, já acostumado. Ele nem sequer mais olhava para a pessoa. Me dê uma ajuda, simplesmente estendendo a mão, aguardando um retorno financeiro. Então Pedro e João vai afirmar o seguinte: olha para nós. Com certeza em seu coração gerou uma expectativa de receber um recurso, talvez até maior do que os demais que ele havia recebido até aquele momento. Então eles vão afirmar para aquele homem no versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho te dou. Dentro desta cura que o Evangelho promove, nós só podemos dar aquilo que nós temos. O que você tem? A boca fala do que o coração está cheio. O que você tem? Quando você vê alguém necessitado, quando você vê alguém, um pecador, em uma situação de uma necessidade de socorro espiritual, o que você tem para oferecer? Estes dois homens eram pequenos empresários da embarcação, haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Eles de fato não tinham dinheiro, eles não tinham como ajudar financeiramente, mas eles tinham aquilo que só o povo de Deus tem. Eles tinham o que só nós possuímos, o poder do Espírito Santo habitando em nossas vidas. O que eles tinham, eles concederam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Mais uma vez eu pergunto para nós: o que você tem? Nesse tempo todo de caminhada na casa do Senhor, o que é que você tem? Você tem alguma graça? Você tem alguma unção? Você tem alguma palavra? Você tem uma oração? Você tem fé para que Deus faça algo sobrenatural? O que é que você tem? Porque quem é do Espírito Santo, quem pertence ao povo de Deus, necessariamente precisa ter algo para dar, que não vem de nós, vem dele. O fruto que vem dele, a graça que vem dele, o poder que vem dele, a orientação que vem dele. Uma palavra muda completamente a circunstância de alguém que está necessitado. O que eu e você temos? Pedro e João, eles afirmam: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, existe uma distinção da oração com fé que recebe o milagre. E existe a necessitado. E Deus operou grandemente na vida dele. Ele fez um milagre incontestável, algo que ninguém poderia fazer. É assim que Deus quer agir através de serem curadas. Eu já tive várias vezes essa expectativa de orar por pessoas e ver essas pessoas sendo curadas. Enfermos, pessoas que estão em uma situação deplorável, e uma oração mudar completamente a situação daquela vida. Nós somos portadores dessa mesma graça, desta mesma presença, deste mesmo poder que o mundo está precisando. Está em mim, está em você. O que é que nós temos para oferecer? Nós nos contentamos com o dinheiro, com o ouro e com a prata.
mas nós temos algo mais além do material, porque nós somos do alto, nós não somos da terra. A solução que nós trazemos não é temporária, ela precisa ser eterna. Aquilo que nós podemos oferecer, homem nenhum desta terra consegue promover, a não ser através do Filho de Deus e do Espírito Santo, usando a sua palavra. É o que a igreja tem, a presença dele em nós, a autoridade outorgada, esta graça, esta unção, é o que Deus quer fazer. Conta-se uma história, que Tomás de Aquino, certa vez, foi na Basílica de São Pedro. Não sei se esse relato é verdadeiro. E ao chegar lá, o Papa falou para ele: agora Pedro não pode mais falar que não tem ouro e não tem prata. E aí São Tomás de Aquino afirmou: mas também não pode dizer, levanta-te e anda. As nossas igrejas parecem estar vivendo um ambiente agora de prosperidade financeira. Mas isso é maravilhoso, quero deixar bem claro. Mas mais importante do que o ouro e do que a prata é o poder do Espírito Santo de Deus. Mais importante do que a bela estrutura que nós podemos oferecer e acomodar as pessoas que aqui entram, é essa graça, é a unção, é o poder que muda, é o poder do Evangelho, promovendo mudança na vida das pessoas. Esta era a situação natural, física daquele homem. Agora deixa eu te lembrar da condição daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Enfermos pelo pecado. Nós temos o que o mundo precisa para eles serem libertos da opressão e da escravidão do pecado. Somos nós que temos. Nós temos o Evangelho. Nós temos a presença. Nós temos a orientação do Espírito Santo. Nós podemos libertar cativos. Nós podemos falar de Jesus que tem poder para mudar e salvar. Nós podemos fazer isso. Nós podemos. Então, neste segundo ponto, nós vemos que o Evangelho, ele promove uma cura. Pode ser uma cura física, que é importante. Não a mais importante, mas, sobretudo, a cura espiritual. Daqueles que estão enfermos e aprisionados pelo pecado. Nós temos esta cura. E sabe o que nós vemos no seguido texto? A cura de Deus na vida deste homem foi incontestável. Não tinha como duvidar. 40 anos naquela situação. 40 anos. Todo mundo conhecia ele. E agora as pessoas estavam vendo ele saltando e pulando na presença do Senhor dentro do templo. A postura dele agora mudou porque havia acontecido algo que ele não imaginava que aconteceria. É o poder do Evangelho, é a presença do Espírito Santo quem faz isso. Muda a situação de um pecador, de uma pessoa que está sem esperança e gera esperança em seu coração. É o que o poder do Evangelho e a presença do Espírito fazem. Ele entra com Pedro e João, e ele começa agora a adorar na presença do Senhor. Versículo 8, saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Incontestável. Hoje em dia nós observamos que existem muitas curas, e aqui eu não quero julgar se é Deus que está fazendo e se fez ou não. Mas às vezes são coisas superficiais. É uma dor que cura, mas que ainda está mancando. É uma enfermidade que muitas vezes alguém tem, dá um testemunho, mas depois volta a aparecer. Esta não é uma cura genuína. Neste homem, ele estava presenciando algo por completo. Deus, quando ele faz por completo. Não é necessário revisão, não é necessário mais medicamento, não é necessário mais voltar à assistência. Deus, quando ele faz. De uma vez por todas, ele faz. O terceiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão é que o Evangelho promove em nós a verdade. Amém?
O Evangelho promove a verdade. Versículo 12 vai dizer o seguinte: quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Vamos parar aqui um pouquinho. Nosso próprio poder ou santidade. Percebe? Não é o quanto nós jejuamos, não é o quanto nós nos consagramos, não é nada disso que o poder faça com que o poder de Deus opere através da nossa vida. Mas quando Ele quer fazer, quando nós temos a confiança e a dependência nele, Ele pode fazer. O que é que Pedro e João estão trazendo nesse contexto? Olha, essa glória não me pertence. Isso não é meu. Nós temos aqui a presença do pastor Flávio, que tem sido usado por Deus em cura. E eu tenho certeza que todas as vezes que ele foi usado, ele não trouxe para si. É a graça de Deus em nós. Somos apenas servos. E quando fazemos aquilo que nos manda, Lucas vai dizer, servos inúteis. Não passamos de servos inúteis. É a bondade de Deus em cada um de nós. É Ele querendo demonstrar a sua glória, a sua presença. O Evangelho promoveu a verdade no coração destes homens que agora estavam admirados. Versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Nós temos essa compreensão. Eles não sabiam, não tiveram a revelação, não tiveram a iluminação, e eles então pediram um prisioneiro. Crucifica Jesus. A verdade precisa ser dita. O Evangelho não pode maquiar o estado pecaminoso do homem. Nós não podemos propagar o Evangelho sem dizer a condição espiritual que eles estavam. Eles estavam condenados diante de Deus. Nós estávamos condenados diante de Deus. O Evangelho deve promover a verdade e nós não devemos nos omitir de pregar a verdade, em amor, mas a verdade. Não podemos nos omitir de falar a respeito do Evangelho sem afirmar que estavam e estão condenados aqueles que ainda não o reconheceram como único e suficiente Salvador. Não podemos deixar de falar que existe um céu, mas também existe um inferno. E a Bíblia fala sobre isso. Não podemos deixar de falar que existe um tribunal, onde todos irão prestar contas. Nós não podemos deixar de falar a verdade, porque o Evangelho promove a verdade em nosso meio. Quarto e último lugar, apesar de promover a verdade, o Evangelho também promove arrependimento. Versículo 19, existe graça de Deus para aqueles que, mesmo cônscios do seu estado pecaminoso, existe perdão, existe graça, existe uma nova chance. Versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. O Evangelho promove esperança. O Evangelho não vem para condenar apenas, vem para condenar aqueles que não abraçam a Cristo, mas também vem para perdoar todo aquele que crê no Filho de Deus. Todo aquele que entende essa mensagem do Evangelho e o seu estado espiritual, e a partir de então o recebe como seu único e suficiente Salvador. Deus, ele não é apenas o justo juiz. O outro lado da moeda, Deus, ele é amor. Deus é amor. Deus tem perdão. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que dá uma nova chance.
Deus é um Deus que, quando tem algo a realizar na vida de um homem, de uma mulher, Ele toca no mais interior do seu ser. E por mais obstinado que ele seja, ele vai se quebrar todinho na presença de Deus. Porque o Evangelho traz esperança. Esperança. O Evangelho não traz um jugo, não é um legalismo. O Evangelho é graça. O Evangelho é algo maravilhoso a se seguir, porque traz um novo sentido para cada um de nós. O Evangelho trouxe esperança para os apóstolos e também deve trazer para cada um de nós. O Evangelho traz unidade, o Evangelho traz cura, o Evangelho traz a verdade e o Evangelho também promove a esperança em nossas vidas. Como nós estávamos, qual era a nossa situação espiritual? Talvez você que esteja aqui nessa noite ainda não tenha feito uma aliança com Deus. Talvez tudo do que eu tenha pregado, não sei em que medida você compreendeu. O Espírito Santo é quem trabalha nos corações. Mas se você quer ter esta segurança